Bom dia, querido irmão, querida irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Muito obrigado porque estamos começando mais um programa e você está aqui presente para nos prestigiar e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre o que ela tem para nos ensinar. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Talvez os irmãos escutem um pouquinho uma batida de longe, é porque nós estamos fazendo reforma aqui e melhorando a TV para que você possa ter acesso a conteúdo de qualidade, conteúdo que de fato lhe ajude no dia a dia, na nossa vida cristã. Hoje nosso programa vai falar sobre um tema muito especial para mim e creio que para toda a igreja, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a grande comissão, o que eu tenho a ver com isso, o que nós temos a ver com isso. E nós convidamos um pastor muito especial, um plantador de igrejas, um pastor que realmente se dispôs ao seu coração para a obra, para aprender com Cristo dentro da obra e para levar esse evangelho poderoso e que traz salvação para a vida dos perdidos. Então, o nosso entrevistado hoje é o pastor licenciado Lucas Nóbrega, né? Eu acho que até parente da esposa. Ele é discípulo de Cristo, casado com a Marília e pai da Alice. Ele atua como pastor licenciado na Igreja Presbiteriana do Vale, ali na cidade de Mamanguape, na Paraíba. Ele tem formação em teologia pelo seminário Russell Shedd, o mesmo seminário que eu fiz também no meu seminário, e ele também é pós-graduado em teologia exegética pelo seminário Presbiteriano do Norte, o seminário conhecido como SPN, lá em Recife. Bom dia, Lucas, tudo bem? Boa tarde aí, Samuel, todos vocês que estão acompanhando. Deus conduza o nosso tempo e seja o melhor possível. Amém, amém. Glória a Deus. Boa tarde, né, realmente. Ô, Lucas, para a gente iniciar um pouco a nossa conversa hoje sobre esse tema, que de fato deve ser um tema claro na cabeça de todo cristão, você poderia nos apresentar qual é o significado, né, teológico do termo a grande comissão? Sim, com certeza. Antes de tudo, quero dizer que é uma honra falar sobre esse assunto, porque nós vivemos em um tempo que ele é um pouco mal compreendido, seja por ignorância mesmo, ou ainda por algum tipo de má doutrina que acaba desvirtuando o contexto da fé, tirando a palavra de Deus como central na compreensão. Então, é fundamental refletir sobre a grande comissão, sobre o nosso envolvimento com ela, a necessidade de ser cumprida e tudo isso, tá? Bom, essa expressão grande comissão, ela é empregada já há muito tempo dentro da nossa fé evangélica para se referir àquele envio característico de Cristo para a sua igreja, a fim de que ela cumpra o que ele ordenou, tá certo? Então, são duas expressões dentro desse termo. A palavra grande, um adjetivo, e a palavra comissão. Para que a gente consiga entender tudo isso, é fundamental saber bem, entender o que é que funciona dentro Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo enquanto a gente vê aqui esses probleminhas técnicos e a gente volta rapidinho. Voltamos com o programa Teologia Descomplicada. A gente pede perdão aí, a internet realmente não nos ajudou nesse momento. Mas, aproveitando, antes de passar a palavra para o pastor licenciado Lucas, compartilhe esse conteúdo. Curte o nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, deixe uma mensagem de onde você está nos assistindo aí, para que possamos nos conhecer mais e ter mais essa proximidade. Lembrando também do nosso projeto Expansão. Nós estamos agora com esse projeto para expandir aqui a igreja, para que nós possamos ter mais espaço para pregar a palavra de Deus. Então, seja o nosso colaborador, nos ajude orando,
mas também contribuindo para essa grande obra, para que Deus possa ser glorificado e a mensagem dele possa ser espalhada para todo esse São Paulo, Brasil e também o mundo. Então, Lucas, passo a palavra para você para dar continuidade à resposta da primeira pergunta, que é: qual o significado teológico do termo Grande Comissão? Pronto, vamos lá tentar dessa vez. Creio que tudo vai dar certo, se Deus permitir. Samuel, então, cara, quando a gente pensa nesse termo, grande comissão, nós precisamos entender como ele se vincula com a realidade. Há muito tempo nós identificamos a expressão grande comissão como aquela ou aquelas passagens que encontramos nas Escrituras, nas quais o Senhor Jesus dá ordens diretas para a igreja, tá certo? Então, é muito fundamental, antes de tudo, entender que o que acontece em torno disso é bíblico. Só que, infelizmente, muita gente não conhece bem a realidade da grande comissão. Isso se dá devido à ignorância, à má doutrina, à falta de informação. Hoje mesmo eu estava dando uma olhada em algumas pesquisas e verifiquei que 51% dos cristãos evangélicos não sabem o que é a grande comissão. Apenas 15% assim dizem saber ou ouvir falar, mas muitos desconhecem ou compreendem de forma errônea. O que é que a gente precisa saber, então, antes de tudo, antes de entrar nesse tema? É que esse termo, grande comissão, é composto por duas palavras, a palavra grande e a palavra comissão. Indo de trás para frente, o que é que significa isso? Existe uma missão por trás. Se algo comissionado, a comissão, a raiz da palavra encontra sua identidade na missão. Então, existe uma missão que foi deixada para nós, que deve ser cumprida, tá certo? Como é que a gente pode entender essa questão? Ora, se a missão ela está nas Escrituras Sagradas, Deus a quis revelar para nós, não somente nos Evangelhos ou no livro de Atos, mas desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver os fundamentos da missão, vamos ver a missão entrando em prática, e especialmente nas diversas modalidades de Deus trabalhar na história. Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a presença de uma missão. Israel tem que ser luz entre as nações, tem que aproximar os povos com a beleza, com a graça de Deus. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós vamos observar o Israel de Deus, o seu povo, a igreja, tendo que agir do mesmo propósito, naturalmente com alguns elementos aditivos, ainda assim, seguindo a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente observa Deus se revelando aos israelitas que tinham saído do Egito, Deus se revelando às nações pagãs através dos escritos de Moisés. Quando observamos os livros históricos, os livros sapienciais, depois os livros do Novo Testamento, nós identificamos um elemento norteador em tudo isso. Nós chamamos da missão de Deus. Deus quis se revelar. Deus deseja ser adorado, Deus deseja ser conhecido, Deus deseja ser glorificado. Inclusive, a nossa confissão, nossos documentos de fé falam sobre isso. O fim supremo do homem é glorificar a Deus, é o objetivo da nossa existência, gozar dele para sempre. Tá? Então, existe um desejo de Deus, um objetivo na criação do mundo e na sua própria revelação. Entendendo, então, essa missão de Deus, agora nós podemos olhar para a grande comissão. O texto mais usado é o texto lá de Mateus, capítulo 28, quando Jesus está reunido com seus apóstolos e vai dar suas últimas palavras. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele começa desse jeito. E depois comissiona esses discípulos a cumprir o que Deus deseja. A mesma coisa, desde o Antigo Testamento. Que Deus seja adorado, Deus seja glorificado, Deus seja conhecido. Só que o elemento aditivo que nós temos a partir de então é o poderoso Evangelho de Cristo.
Aqui, então, os discípulos ali presentes, os apóstolos, são comissionados, eles compartilham essa missão de Deus. Então, nesse sentido, não é Deus que faz parte da nossa história, entende? Somos nós que fazemos parte da história de Deus. É um privilégio, é um benefício poder compartilhar da sua missão. Nós fazemos isso com a graça de Deus, no poder do Senhor, na autoridade de Cristo, para a glória de Deus, o Pai. A segunda palavra é a palavra grande, esse adjetivo. Por que ela é colocada de forma bem específica? É porque existiram, lá no primeiro século, mais ou menos, e posteriormente, até de forma recente, alguns irmãos, vamos entender assim, que afirmavam que a missão, ou que a grande comissão, só servia para os apóstolos. Somente os 11 que estavam naquela altura, Judas já tinha pulado fora, apenas os 11 eram responsáveis para cumprir a missão que Jesus deu. Inclusive, na visão dessas pessoas, essa ordem já foi cumprida. O mundo já foi evangelizado. São chamados de preteristas, uma escola de interpretação específica aí dos eventos futuros. Nós não enxergamos dessa forma, tá? A palavra grande vai mostrar justamente que há um elemento de geração para geração na missão. Como a gente pode afirmar isso biblicamente? De maneira simples, é se atentando para as últimas palavras de Cristo no Evangelho de Mateus. Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, a gente pode ter duas conclusões. Ou chegou o fim dos tempos quando os apóstolos morreram, ou essa interpretação preterista está equivocada. Existe uma grande comissão, a passagem de geração por geração na tarefa de trazer o conhecimento de Deus para as pessoas. Isso em um lugar, em outro, onde nós estamos inseridos, a começar da nossa família, nosso trabalho, e Deus permitindo, desejando, indo às nações mais distantes para assim pregar o Evangelho. Então, o sentido claro, preciso, teológico do termo é que todos nós estamos envolvidos com a missão de Deus. Ele compartilhou com a sua igreja, nós temos esse privilégio e devemos fazê-lo. À medida que nós vamos fazendo assim, pessoas vão se convertendo, é na autoridade de Cristo que nós estamos fazendo isso. E um dia o Senhor retornará e todos nós estaremos com Ele. Tudo por causa do Evangelho que nos foi confiado e agora que é pregado também para a glória de Deus. Que bênção, Lucas. Uma coisa que me ressalta em Mateus 28 é exatamente antes de Jesus passar a grande comissão, é ele apontar para os discípulos que, de fato, toda a autoridade era dele. Toda a autoridade estava nas mãos dele, né? Então, nós, como cristãos, devemos realmente atentar para isso, né? Foi Deus que nos comissionou para pregar às nações, para falar do Evangelho, para, de fato, cumprir a missão. E falando um pouco mais disso, qual é a missão que Deus, então, compartilha conosco? Essa é uma boa pergunta, porque também carece de uma boa explicação, de reflexão bíblica. Afinal de contas, não queremos ser simplistas, nem desprezar tarefas, responsabilidades que nós temos como povo de Deus, mas precisamos entender o centro da vontade do Senhor no tocante à missão. Em primeira mão, temos que afirmar que a palavra missão ela não é bíblica. Ela não acontece, ela não ocorre no registro das Escrituras, seja Antigo Testamento ou Novo. Na verdade, esse termo missão vem do latim, e no latim ela encontra ainda alguma correlação com alguns termos bíblicos. Por exemplo, o termo relacionado ao apostolado. Quem tem conhecimento aí da língua grega vai saber que o termo apóstolos significa ser enviado, é alguém enviado. Então, tendo uma correlação da missão com o apostolado, significa o envio, tá bom? Mas como é que se dá esse envio na prática? Será que missionário, então, é somente aquele que vai pregar para as nações,
vai viajar para a África, para a Oceania, para a Europa e trazer lá os elementos que Jesus colocou. Não. Na verdade, existe aquela frase bem específica do Spurgeon, né, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso faz sentido, se nós cremos que a missão ela é compartilhada com toda a igreja. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Tá? Mas qual é a missão específica da igreja? Muita gente fala da pregação do evangelho, muita gente fala da justiça social, do cuidado do órfão, da viúva, da necessidade de amar, da necessidade de servir. Mas me parece, Samuel, que a Bíblia é bem clara. A Bíblia funciona até de forma dramática, chegando a um ponto, sabe? É um ápice na sua revelação. E isso a gente vai ter evidências claras nas últimas palavras de Jesus. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, ele dá as últimas orientações para os 11. E quando ele faz isso, ele não coloca justiça social, ele não coloca cuidado do órfão, da viúva, serviço, amor geral, envolvimento com o meio público. E há de se comentar que tudo isso é muito lícito e importante para o crente. Tá? Mas o que Jesus fala é sobre outra questão. E qual é essa questão? Como é que Deus compartilha, então, essa missão conosco? Nós tornamos o nome de Deus conhecido, desejado, glorificado, através da tarefa do discipulado. Então, qual é a missão da igreja? É ser, ou melhor, é discipular. O texto que nós temos aqui, Mateus 28, ele é bem claro nesse sentido, porque coloca etapas de cumprimento em uma missão. Existe uma ordem entre os versos 18 a 20, do capítulo 28, em que Jesus reparte essa ordem em 3 nuances, em 3 detalhes. Qual é a ordem? É fazer discípulos. Fazer discípulos, melhor dizendo. E como nós fazemos discípulos? Aí temos 3 particípios, ou no nosso português, 3 gerúndios, de forma que estamos em movimento no cumprimento do discipulado. Primeiro é o indo, segundo é o batizando, e terceiro é o ensinando. Então, tanto ir, quanto batizar, quanto ensinar, fazem parte da missão singular da igreja. Como se dá essas questões, como elas se dão, na verdade, é que nós precisamos entender. O indo, o id, indo, como as traduções às vezes divergem, significa justamente a pressuposição da pregação. Nós temos que nos movimentar onde quer que estejamos para anunciar as boas novas de Cristo, o evangelho da graça de Deus. Só que a missão não termina por aí. Aí sim nós vemos o primeiro equívoco. A tarefa da igreja não é só pregar. É uma parte fundamental, entenda. Sem a pregação não há o discipulado. Mas não é só pregar. O texto vai continuar dizendo que após o indo, há necessidade do batismo. E esse batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se dá justamente quando isso se implica no ingresso numa comunidade de fé, quando uma pessoa, e aí entendemos nós presbiterianos, apresenta o selo externo do pertencimento a Deus, pertencimento ao pacto, ele agora é família do Senhor, ele ingressa numa igreja, então ele é batizado. Da mesma forma, esse vínculo da missão não é terminado somente no batismo. Não é suficiente pregar e colocar uma pessoa para congregar na igreja. Mais do que isso, é necessário uma instrução contínua, um processo de discipulado radical, que dura o resto da vida. É por isso que nós devemos ensinar as pessoas a guardarem tudo aquilo que Cristo ensinou. E aí vai entrar, Jesus ensinou sobre justiça social, Jesus ensinou sobre o cuidado do órfão e da viúva, Jesus ensinou sobre o serviço, sobre a necessidade de envolvimento no meio público e tantas outras vertentes de responsabilidades, tarefas
que nós devemos executar, apresentar para glorificar o nome de Deus, tá? Então, tudo isso vai formar a missão. Qual é a missão da igreja, Lucas? A missão da igreja é fazer discípulos, discípulos de Jesus Cristo, tá certo? No poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, o Pai. Nós fazemos isso através de 3 etapas, como mencionei, indo, batizando, ensinando. Se a gente não entende isso, acabamos virando a realidade bíblica de cabeça para baixo. Porque não é o serviço que é a missão e por causa do serviço eu prego o evangelho e discipulo. É o discipulado que está no centro da missão e por causa do discipulado eu vou servir, eu vou amar, vou me envolver com todas as coisas que são concernentes aos cristãos, para que assim tenhamos bom testemunho e cumpramos de fato o que Cristo pediu que a gente obedecesse. É mais ou menos isso. Que interessante, Lucas. E a grande problema, né, a problematização, na verdade, de algumas igrejas é que elas, infelizmente, não entendem que também se deve discipular, ensinar, né? Não é só ganhar a alma, não é só pregar o evangelho para que ela entenda o evangelho, que o Espírito Santo toque no coração, mas também é o papel de ensinar, né? Fazer discípulos. E eu vejo, Lucas, que infelizmente há algumas pessoas principalmente pessoas famosas, né, que são convertidas a Cristo, não passam por esse processo de discipulado e acaba surgindo problematização da forma que ele externa o evangelho, da forma que ele fala de Jesus, do próprio Deus, e isso implica em uma má interpretação da própria pessoa sobre o que é o evangelho, né? Então, de fato, a importância do discipulado, né? Aqui na igreja mesmo nós temos um período, né, que a gente ensina na rede de discipulados, a gente ensina a pessoa ao que é ser discípulo, para que elas também possam discipular outros. E isso é muito, 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 muito importante e que nós possamos ter, de fato, essa consciência também de não apenas pregar o evangelho, mas entender a importância do ensino. Então, devemos, como cristãos comuns, não é porque tem que ser um teólogo específico, não, tem que ser uma pessoa que ame a Bíblia, que aprenda da Bíblia, que se aperfeiçoe dentro da Bíblia, que conheça profundamente a Bíblia e também ela possa ensinar a outros. Muito bom, Lucas. Lucas, hoje, né, como até você mesmo disse, o significado dessa missão está muito nebulosa porque algumas pessoas trazem conceitos diversos sobre a Missio Dei, né, sobre a missão de Deus que ele compartilhou conosco. Mas eu pergunto para você, para esclarecer essa questão, você poderia nos falar o que é missão e o que não é missão? Detalhar mais essa missão? Não, com certeza, com certeza. Existe, digamos assim, uma ala importante do evangelicalismo, especialmente latino-americano, que vai entender a missão de uma forma diferente daquela que eu acabei de expor para vocês, tá? Esse grupo, essa ala, surgiu, ou pelo menos dizem ter surgido e encontrado suas raízes a partir de uma conferência que aconteceu na década de 70, salvo engano, 70, 75, uma conferência lá na Europa, na Suíça, onde foi assinado o Pacto de Lausanne. À época, a Igreja Mundial, evangélica, conservadora, ortodoxa, estava muito preocupada com a falta de evangelização no mundo e também a falta de cuidado, de justiça, de amor, de serviço. Portanto, entendeu a necessidade de reunir seus líderes mais proeminentes a fim de que eles pudessem deliberar, fazer uma confissão de fé, colocar algumas compreensões importantes para serem seguidas pelas denominações, pelas igrejas ao redor do globo. Esse foi chamado Pacto de Lausanne. E aí, irmãos queridos, teólogos muito respeitados como Billy Graham, John Stott, Francis Schaeffer, Carl Henry, tantos outros estiveram presentes. Gente da melhor qualidade possível. E eles emitiram, então, um documento com vários artigos de fé. Dentre esses artigos de fé, um deles se destaca, em que uma frase foi mais difundida e hoje é abraçada por esse grupo para dar, segundo eles, justificativa para o seu posicionamento. A frase diz o seguinte: o evangelho todo, ao homem todo,
a todo homem. Eu vou repetir. O evangelho todo, para o homem todo, a todo homem. Qual é a compreensão? É que não deve se pregar o evangelho somente com a sua compreensão, digamos assim, espiritual, de salvação, de eternidade, do tempo por vir, mas os impactos, as consequências do evangelho no dia a dia de hoje. O evangelho todo tem que ser pregado para o homem todo, não só para a parte almática, espiritual do ser humano, mas a parte física. O evangelho tem muito a dizer sobre nosso físico, sobre o nosso corpo. Nós não somos gnósticos, na verdade. Cremos que o corpo é bom porque Deus criou. Cremos que não há essa questão de alma boa, espírito bom e corpo ruim. Isso não existe. Então, eles entenderam que o evangelho todo precisava ser pregado para o homem todo, em todas as suas dimensões. O homem é um ser integral. Mas também o evangelho todo, ao homem todo, deve ser pregado a todo homem, seja ele branco, preto, rico, pobre, brasileiro, argentino, o que você imaginar. O evangelho deve alcançar todas as nações, todos os grupos, as etnias que nós vemos no globo. Então, existe esse grupo que toma para si essa frase e afirma que a evangelização tem que estar em pé de igualdade com justiça social, que dar o pão espiritual tem que estar no mesmo patamar de dar o pão físico para o homem. E com isso, alguns chegaram a se afastar da ortodoxia bíblica e são mais conhecidos como, digamos assim, ortopraxistas e não ortodoxos. Quando, na verdade, se você não é ortodoxo, você não tem como ser um ortoprático, tá? Esse grupo, Samuel e todos vocês que estão me ouvindo, no Brasil foi intitulado como Missão Integral. É muito importante a gente entender isso aqui para que a gente não julgue erroneamente, não despreze, mas também que a gente seja firme no entendimento e nas convicções acerca disso. Antes de tudo, a gente tem que compreender que a missão, de fato, é integral. Só que a aplicação dessa frase do Pacto de Lausanne está totalmente equivocada. Se é o evangelho todo, beleza. Ao homem todo, beleza. Não devia ser a todo homem? Claro. Só que, infelizmente, esse grupo, é possível que alguns proponentes estejam bem relacionados com progressismo, teologia liberal, esquerdismo político, enfim. Essas pessoas se preocupam muito ou exclusivamente com alguns grupos e não com todos os grupos. Sejam estes ricos e pobres, como falei, brancos e pretos, homens e mulheres. A missão para de ser integral no momento que você não cumpre o que a missão integral está dizendo. No final das contas, há então uma hipocrisia entre o objetivo e a prática, ou entre a ortodoxia e a ortopraxia deles mesmos. Então, a missão ela precisa ser entendida dentro da compreensão bíblica. Afinal de contas, tem até uma frase de um cara bem famoso que ele diz o seguinte: se tudo é missão, então nada é missão. Não existe algo específico pelo qual Deus quer que nós nos envolvamos. Tá? Um proponente importante dessa escola mora lá na Europa. Ele é considerado o sucessor de John Stott, é o Christopher Wright, que é um escritor fantástico, um homem de Deus, servo, é um grande pregador, teólogo bíblico, só que ele afirma em seu livro a missão do povo de Deus justamente o contrário. Ele disse, tudo é missão, tudo é missão. E dá para entender a lógica por trás disso. É o quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De fato, tudo faz parte da nossa responsabilidade, das nossas tarefas, do nosso envolvimento a partir da fé cristã, com a cosmovisão, mas não é a missão, sabe? Não é o que Jesus deixou especificamente nas suas últimas palavras. Não é o que a igreja entendeu através de toda a história até chegar no século XXI. Eu lembro que um professor meu, ainda na época de seminário,
ele chegou a afirmar que para nós entendermos bem uma coisa, teologia, Bíblia, enfim, temos que seguir 2 passos. O primeiro é boa exegese bíblica, vamos mergulhar nas escrituras, saber entender, estudar, fazer exegese. Só que o segundo passo é entender a tradição, é ver na história da igreja a evidência daquilo que nós estamos falando. Naturalmente, não podemos ser ignorantes a ponto de endeusar a tradição, a colocar como inerrante, mas também não podemos nos colocar orgulhosos demais, achando que vamos encontrar algo novo e vai ser assim agora. Não é desse jeito. Então, o que a Escritura ensina e o que os grandes pais da igreja, reformadores, puritanos e tantos outros que seguiram até hoje, é a mesma coisa. Não sei porque o pessoal tenta complicar. É a pregação do evangelho, é o discipulado, é o ensino, é tratar as pessoas com pastoreio mútuo e assim glorificar o nome de Deus. Se tudo é missão, nada é missão. Mas se uma coisa é missão, de fato temos que envolver especificamente nela, sem deixar de lado todas as outras coisas, naturalmente. Você estava falando aí agora, eu me lembrei do livro chamado Qual é a Missão da Igreja, de Kevin DeYoung e o Greg Gilbert, que é contraponto, faz o contraponto com esse livro que você nos falou aí, exatamente esse livro aí mesmo. Então, de fato, você falou a frase, mas eu realmente ia falar também, essa frase me veio à mente, né? Se tudo é missão, nada é missão. Então, realmente, se Deus estipulou a missão de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de fazê-lo conhecido entre as nações, que não só apenas os pastores e a liderança, mas que eu, você, nós, cristãos comuns, façamos e preguemos o evangelho e ensinemos a palavra de Deus e realmente vivamos como discípulos, fazendo mais discípulos para a glória de Deus. Muito bom, Lucas. E aí, para a gente afunilar mais um pouquinho sobre esse conhecimento da grande comissão e sobre a missão de fato da igreja, como o cristão ele cumpre essa missão? Pronto, aí a gente vai retornar justamente para aquela compreensão de Mateus capítulo 28, quando colocamos as etapas, tá? Para ser bem técnico, gente, eu vou tentar trabalhar aqui com vocês como é que funciona a gramática grega, que é fundamental para que esse texto seja corretamente entendido, tá certo? No texto, Mateus 28, versos 19 e o 20, esse texto vai apresentar, como falei, uma ordem. É o que nós chamamos de imperativo. Imperativo é uma ordem clara que é colocada. Por exemplo, coma, beba, durma, tá certo? Então, o termo aqui que é o imperativo é discipulai, ou como nós temos nas nossas traduções, fazei discípulo, ainda façam discípulos. É uma palavra só no grego, uma ordem dada. E depois nós temos 3 particípios, são 3 gerúndios na língua portuguesa, que são, estou usando aqui a NVI, tá? Vão, batizando-os e ensinando-os. Não vá no texto original, não é batize no texto original, não é ensine no texto original. Não são ordens, não são imperativos, eles são particípios. Quando acontece esse fenômeno aqui, em um texto relativamente pequeno, onde há um imperativo e 3 particípios relacionados, há uma submissão dos particípios ao imperativo. É como se uma coisa fosse regente e debaixo dessa coisa houvesse seus súditos. Dá para entender? Fazer discípulos, então, é ir, é batizar e é ensinar. Como é que a gente faz isso? Observe o que o texto vai dizer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é vão, como eu falei, é indo, é num movimento, é um gerúndio. Sendo assim, nós temos que pregar o evangelho, nos movimentar nessa direção em cada esfera que Deus nos colocou. Não é uma tarefa específica para os pastores de igreja,
para os missionários que estão distantes, ou só para os apóstolos, como a gente já rejeitou. É uma tarefa que todos nós temos que nos envolver, não é verdade? Começar da nossa casa, a gente tem tanta gente na nossa família que não é cristã, que nunca ouviu o evangelho de Jesus Cristo. Então nós pregamos, nós apresentamos as boas novas da salvação e entendendo que esse é o primeiro passo. Devemos pregar. Mas eita, a pessoa se converteu. Deus alcançou aquele cidadão. Nós vamos deixar para lá? Não. A missão não termina por aí. É por isso que eu, particularmente, sou bem desconfiado desses avanços missionários que, por vezes, nós fazemos, incentivamos, que dura 2 dias, nós vamos a uma cidade ali, aí 30 pessoas, evangelizam de casa em casa, de repente vai todo mundo embora. E aí? Quem se converteu vai acontecer o quê? Vai ficar preso dentro de casa, nunca vai ser ensinado. É necessário um acompanhamento. Aqui entra o batizando-os. Lembrando, não é uma ordem. É um movimento de ingressão na igreja local que faz parte da ordem de discipular. Nós trazemos a pessoa, nós a ingressamos na comunidade, nós fazemos elas entenderem que são parte da família de Deus, mas também não termina por aí. Elas precisam de instrução, precisam compreender o que Jesus ensinou, desde Gênesis a Apocalipse, quais são os preceitos, os princípios, as ordens, qual é o conselho, o desígnio de Deus. É função de todo pastor pregar, todo conselho do Senhor. E é dever de toda ovelha escutar e aprender tudo aquilo que Jesus, de fato, ensinou. Então, há essa necessidade, seja em curso, seja no 1 a 1, quando a gente pega a Bíblia e vai ensinando, seja através de programas de discípulos que fazem discípulos. A propósito, essa é o propósito bíblico, né? A gente vê essa identidade nas Escrituras, quando Paulo treina, quando outros irmãos treinam e essas outras pessoas vão começar a dar frutos tratando de outras pessoas. É assim que deve acontecer, gente, sem muita necessidade de coisas espetaculares, apenas obedecendo o que Deus colocou, trabalhando individual, grupo, o que a palavra ensina, e dessa forma entendendo que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo. Será que dessa vez a gente não pode entender que podemos dar atenção àquele irmão que está sozinho na igreja, que por vezes não tem contato, não tem pessoas o acompanhando, pessoas que não foram bem instruídas porque vieram de outras igrejas, de outra fé e precisam entender bem? A gente pode, melhor, a gente deve se envolver com essas questões para a glória de Deus. Então, todos nós podemos e devemos adentrar dentro da missão que Deus compartilhou conosco, que é a grande comissão. Que benção. Lucas, até o pessoal falou aqui a questão do avanço missionário, né, que você disse. E a questão, eu entendo você, a questão não é não fazer avanço missionário, mas é preparar quem vai ficar para o discipulado, né? Pegar essas pessoas que entenderam o evangelho, a mensagem do evangelho, e que a igreja local agora, imbuída dessa responsabilidade de fazer discípulos, faça discípulos realmente com essas pessoas, ensine-as, né? Continue pregando o evangelho para elas, continue ensinando a palavra de Deus, e traga ela para próximo da igreja local, para fazer com que ela também se torne um discípulo de Cristo e que ela faça mais discípulos. Então, eu entendo a sua percepção em relação a isso, mas de fato precisa realmente ter essa preocupação com o discipulado, como eu disse anteriormente, né? Várias pessoas entendem o evangelho, são convertidas a Cristo, mas não tem esse acompanhamento e acaba não se aprofundando, né, no conhecimento das Sagradas Escrituras e acaba tomando decisões erradas, equivocadas, por não entender o que deve ser feito, como devemos vivenciar a vontade preceptiva de Deus aqui na Terra. Isso. Gente, muitos comentários. Nós temos aqui o Leonardo Medeiros, e falou: ótimo tema, acompanhando daqui de Mamanguape, eu acho que da sua terra aí, Lucas. Também tem a Wanda aqui nos acompanhando, Deus abençoe, Wanda. A Ana Carolina falando que está com saudade da igreja.
tem um Sófocles, que está em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e mandou um abraço para você, Lucas. Temos o Edson Rufino aqui conosco, também temos a Joelma, que é de Contagem, Minas Gerais, e diz que sempre está nos acompanhando aqui. Muito obrigado. Tem Felipe Marques. Para vocês que não sabem, o Lucas e eu, nós fizemos seminário juntos, né? E o Felipe Marques também, ele foi um dos nossos amigos ali, companheiros de luta, de sofrimento dentro do seminário, ralando, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus. Muito obrigado também, Erinalva, pela sua mensagem aí, que Deus continue abençoando. Lucas, para a gente finalizar, talvez os nossos espectadores estejam nos vendo aqui, aprendendo um pouco da grande comissão, mas tem dúvidas com relação à mensagem, né? E os textos bíblicos que elas podem utilizar para evangelizar, para falar de Jesus, né? Muitas das vezes as pessoas têm realmente essa dificuldade. E aí eu te pergunto, você poderia nos apresentar um modelo para que nós possamos nos basear na hora de evangelizar uma pessoa? Claro, com certeza. Eu acho que dentro dessa questão, Samuel, existe o ideal e existe o real. Por exemplo, quando a gente observa pessoas com quem o Senhor Jesus teve contato, nós vamos perceber que elas, às vezes, não tinham toda a compreensão, sabe, completa do Evangelho, das etapas na comunicação da mensagem, mas isso não quer dizer que elas não poderiam testemunhar da graça de Deus e do que o Senhor fez por elas. Por exemplo, quando a gente observa um cego sendo curado nos evangelhos, nós observamos que ele já parte para testemunhar do que aconteceu. E ele diz o quê? Eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então, existe essa diferença entre o real e o ideal, tá certo? Vamos pegar também o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele é convertido pelo Senhor, ele passa também, depois de um período, a evangelizar. O texto lá de Atos vai nos dizer que Paulo ele pregava que o Senhor, que Jesus, era o Cristo. Só que alguns versículos posteriores, não sei se isso aqui está em Atos capítulo 10, capítulo 9, não estou lembrado exatamente. Mas alguns versículos depois, o apóstolo Paulo vai justamente dizer, ou melhor, Lucas vai registrar que o apóstolo Paulo não só pregava, mas agora demonstrava que Jesus era o Cristo. Isso não significa que Paulo tinha um poder que o Espírito Santo tem simplesmente clarear a mente de um indivíduo para que ele seja convertido, mas que ele amadureceu na sua mensagem, em como compartilhava, em como entendia tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Eu, particularmente, aqui vou até dar um bom testemunho dos avanços missionários, eu aprendi a evangelizar nessas nossas idas do seminário Rousseau Shedd, quando íamos para cidades pequenas, vilarejo, e recebíamos um guia, né, um papel com algumas etapas. E essas etapas até hoje me são fundamentais na pregação individual, na pregação de púlpito, porque o evangelho não muda, não é verdade? Então, para a gente ser bem simples, tratando aqui com o ideal, ou melhor, tratando com o ideal, mas entendendo a parte real também dos irmãos que precisam se aprofundar. Primeiro, gente, nós temos que entender que o evangelho é uma mensagem acerca de Deus. Se a gente olhar lá para Romanos, capítulo de número 3, esse é um texto assim, fundamental, acredito, quando nós evangelizamos as pessoas. Romanos, capítulo 3, versículo de número 21, nós observamos que a justiça que vem para os crentes, então, estarem dignos diante de Deus, é uma justiça que provém do Senhor. Não é algo nosso, é algo que Deus compartilha conosco. Se nós olharmos depois para tantos outros textos bíblicos, como inclusive também Romanos capítulo 1, verso 1, nós vamos observar que o evangelho é chamado de evangelho de Deus, não só no sentido de pertencimento a ele, mas uma compreensão de origem. O evangelho, ele encontra sua origem, ele se inicia em Deus. Logo, o evangelho é uma mensagem acerca
de Deus. Mas não só isso. O Evangelho também é uma mensagem acerca do pecado. Como nós sabemos, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Aí vemos Gênesis capítulo de número 1, capítulo de número 2. Nos formou parecidos com ele em razão, em moralidade, em características, atributos, até em tarefas, no domínio que nós devemos exercer sobre a terra. Mas Gênesis capítulo 3, nós vamos ver o relato da queda. O homem caiu. Em Adão, o homem se encontra por causa da sua identificação. O homem, então, encontra em Adão seu representante pactual. Sendo Adão um pecador, eu também sou um pecador. É aquela velha história, eu sou pecador porque... Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Existe essa identidade em mim desde o ventre da minha mãe. Davi vai falar isso, não é verdade? Então, houve a queda. Houve algo terrível que nos afastou da presença de Deus, que nos tirou da sua presença, do jardim do Éden. Gênesis 3. Só que depois nós vemos, ainda em Gênesis 3, que o Senhor iria providenciar um meio para que houvesse reconciliação. O versículo 15 do capítulo 3 vai afirmar, lá no chamado proto-evangelho, que Deus enviaria um descendente que iria, de fato, pisar na cabeça da serpente. Essa pessoa específica, como o texto de Gálatas vai nos dizer, é o próprio Cristo. Ela vai entrando na história de Israel, os judeus, e encontra o seu ápice no Senhor Jesus Cristo. Ele vai ter a vitória final. Ele na cruz já derrotou os poderes malignos, mas na sua volta, então, teremos a consumação de tudo isso que nós estamos falando. Então, é uma mensagem acerca do pecado, mas de como Deus lida com o pecado. Primeiro, Deus ele se ira com o pecado. Observe o que aconteceu com Adão, né? Lembre lá de Gênesis capítulo 2 também, quando Deus disse que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Por isso que lá Romanos, acredito que é o capítulo 6, vai afirmar que o salário do pecado é a morte. Então, Deus se ira, Deus condena o pecado. Salmo de número 5, versículo 5, 4 e 5, vai dizer que Deus odeia o pecado, Deus se ira contra o pecador mesmo, porque é justo. Deus não pode passar a mão em alguém que rompe com o seu relacionamento, com alguém que ultraja em suas atitudes. Deus é a fonte última. Deus é o ser criador da nossa vida, ele é o nosso dono. Então, é necessário, para que a justiça de Deus prevaleça, que ele se ire, tá certo? Mas o evangelho não termina aí. Além de ser uma mensagem sobre Deus e uma mensagem sobre o pecado, o evangelho também é uma mensagem sobre Cristo. É sobre o envio do Messias ungido de Deus, que na plenitude dos tempos esteve conosco, cheio de graça, cheio de verdade, foi rejeitado pelos seus, mas abraçado por tantos outros, inclusive nós que estamos conversando hoje. Tá? Jesus Cristo, então, é enviado porque Deus amou o mundo de uma forma peculiar. Deus tem um amor antigo, um amor precioso. Deus tem um amor eletivo por sua igreja. E esse amor eletivo ele é concretizado para a salvação em Cristo. Ele é crucificado, ele é ressurreto dos mortos pelo poder de Deus, ele é assunto aos céus, hoje está à direita de Deus, e por causa de tudo o que ele fez, nós podemos ter acesso, de novo, à presença do Senhor. Como é que funciona isso? Através de uma expressão, a mais preciosa de toda a Bíblia, que se encontra em Efésios, Romanos, Gálatas, tantos outros livros. A expressão em Cristo. Nós estamos unidos a Cristo no momento em que nós cremos nele. O que Cristo conquistou é nosso. Isso é tão forte que nós iremos até na eternidade governar com ele. Nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos o perdão dos pecados, temos a reconciliação com Deus, somos redimidos, libertos da escravidão, dos vícios e especialmente da condenação justa que nos aguardaria no dia do Senhor. Isso é fundamental entender. A mensagem é sobre Cristo, mas não só sobre isso. Embora seja sobre Deus, embora seja sobre o pecado, embora seja sobre Cristo, o Evangelho também é uma mensagem
para o homem, não uma mensagem solta, distante, mas uma mensagem que adentra no meu coração. Romanos capítulo 10 vai afirmar que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é nossa esperança, que Ele é o nosso Salvador. É uma mensagem de salvação para mim, para você, para todos os crentes que estão espalhados pelo mundo, para todos aqueles que o Senhor quer alcançar. Como nós não sabemos quem são essas pessoas anteriormente, não somos deuses, nós precisamos pregar para todos. Não tem essa de esperar os eleitos chegarem na igreja. Nós vamos até os eleitos, até todas as pessoas, pregar o evangelho e confiar naquilo que a gente conversou aqui em Mateus capítulo 28, que a autoridade é de Cristo. Ou seja, pessoas vão se converter. Deus vai chamar os seus através da loucura da pregação. Iremos ser rejeitados, iremos sofrer, iremos ser perseguidos, mas isso tudo faz parte. O importante mesmo é que a gente cumpra aquilo que nós precisamos cumprir. Afinal de contas, somos devedores, como Paulo disse, tanto de grego, de bárbaro, de todo mundo. Nós devemos para as pessoas a pregação do evangelho, porque é a única esperança, é o único meio que Deus tem para salvar as pessoas. Então, esses textos que eu mencionei, eles são fundamentais, não são os únicos, tá? Tem tantos outros. Eu sugiro que, especialmente, o livro de Atos dos Apóstolos seja bem lido pelos irmãos, para entender como a igreja ali, a chamada igreja primitiva, evangelizava, como é que Pedro pregou, como é que Paulo pregou depois, quais são os elementos que não podiam faltar de jeito nenhum. Acrescente tudo isso, essas coisas que eu falei, tenho certeza que, de acordo com a vontade de Deus, pessoas vão ser alcançadas. Nada melhor do que terminar falando sobre esse poderoso evangelho de Deus que transforma de fato o homem, que transporta, como Pedro vai dizendo, das trevas para a sua maravilhosa luz, e que nós, irmãos, eu, você, o Lucas, possamos estar de fato imbuídos dessas responsabilidades, né? Com essa vestimenta, né, da proclamação do evangelho, para que nós possamos cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas e que, a partir disso, nós possamos fazer discípulos para a glória de Deus. E falar como Paulo falou, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer, ele é lucro. Porque mesmo se eu morrer, eu vou estar com o meu Deus. E que essa possa ser também nossa mentalidade, né? Proclamar o evangelho independente das situações, independente das perseguições. Bênção do céu, Lucas. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua disposição. A gente sabe o que aconteceu aí hoje, né? A energia faltou e tal, a gente ficou nessa preocupação, mas Deus, ele aprove a Deus permitir que nós estivéssemos aqui, e que eu queria que você deixasse umas considerações finais bem rapidinho, e muito obrigado novamente pela sua participação conosco. Valeu, Samuel, meu irmão. Você sabe como eu lhe admiro, você sabe que é um irmão querido. Agradeço primeiramente aqui a Deus, né, pela oportunidade, a você por estar conversando aqui sobre esse tema tão importante, aos irmãos que nos acompanham, que terão acesso posteriormente. Não é nada trabalhoso, pelo contrário, é algo muito prazeroso, né, a gente sabe disso, falar daquilo que aconteceu com a gente. Né? Nós fomos alcançados pelo Evangelho, então é uma riqueza, é uma alegria falar, relembrar sobre isso, é algo precioso, tá bom? Minhas últimas palavras são apenas de encorajamento a todos os irmãos, a todas as igrejas aí representadas, que permaneçam firmes e que se envolvam com essa missão. Como seria uma bênção se toda a igreja entendesse a grande comissão, pudesse se envolver com isso, não tivesse nenhum irmão na igreja sem ser discipulado, se a gente conseguisse criar vínculo de aconselhamento, sabe, de ensino. Tenho certeza que a gente ia crescer muito mais, que mais igrejas seriam plantadas, e muito mais pessoas poderiam conhecer o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E no mais, que Deus continue permitindo o que Ele quer, né? A gente sabe que não foi difícil hoje, mas Ele está no controle, meu irmão. A autoridade de Cristo, do mesmo jeito que para pregação, para qualquer coisa que acontece, a gente confia no cuidado dele. Viu? Então, um abração aí, Samuel. Deus te abençoe a você aí, sua igreja, todo mundo que está envolvido.
Foi uma honra. Amém, amém, Lucas. A honra foi nossa em estar conversando sobre esse tema extremamente relevante e importante para nossas vidas. Gente, muito obrigado pela participação, sua participação conosco. Muito obrigado aqui pelo Tiago, o Luan. Um forte abraço, Tiago, a Elizabeth aqui, Enalda, a missionária Célia aqui também está conosco. Muito obrigado ao Felipe Marques e muito obrigado também a Joelma, a Wanda, o Edson. Muito obrigado a você que dispôs desse tempo para estar aqui conosco, aprendendo mais sobre a grande comissão, aprendendo mais e utilizando desse tempo para aprender de forma descomplicada a teologia para que possamos colocar em prática. Nós ficamos por aqui, mas hoje não se esqueça, hoje nós temos Conexão com Deus aqui às 20 horas. Infelizmente acabaram as vagas, mas você pode acompanhar pelo YouTube. E o tema de hoje que o pastor Hernandes vai trazer é Por que o céu ele é melhor? E também não se preocupe, porque amanhã nós teremos também Manhã IPP com a nossa amiga querida Lídia Dickel e também o Pedro Cera, falando sobre missões e comunicação. Que Deus abençoe a sua tarde, que Deus abençoe o restante da sua semana e que Ele seja glorificado e não perca a oportunidade de falar do Evangelho, de falar desse poderoso amor de Deus através de Cristo para nossas vidas. Deus abençoe a sua vida.